Eu jamais imaginei que depois de 40 anos trabalhando numa fábrica de confecções para pagar cada tijolo desta casa, voltaria do hospital e seria tratada como uma estranha na minha própria porta. Eu mal conseguia me manter em pé quando o táxi parou em frente à minha casa. 3 semanas no hospital após uma cirurgia do coração tinham me deixado fraca como uma folha seca, mas a saudade do meu lar me dava forças para seguir em frente. Carreguei minha pequena mala até a porta principal. Procurei a chave no lugar de sempre, debaixo do vaso de gerânios, mas a fechadura havia sido trocada completamente. Meu nome é Esperança Santos. Tenho 68 anos. E naquele momento, não entendia por que a chave que eu havia usado durante 20 anos já não servia na minha própria porta. Toquei a campainha da minha própria casa, confusa e com o coração ainda frágil, batendo descompassado, até que Sônia, minha nora, abriu a porta com uma expressão de irritação que jamais esquecerei pelo resto da minha vida. Esperança, você não avisou que viria hoje, disse Sônia, bloqueando completamente a entrada com o corpo. Atrás dela pude ver móveis estranhos na minha sala, objetos que eu não reconhecia, espalhados por todo o ambiente que um dia foi o meu refúgio. Meu coração, ainda fragilizado pela cirurgia, começou a bater de maneira irregular quando percebi que havia pessoas desconhecidas sentadas no meu sofá azul, o mesmo sofá onde meu falecido marido Raimundo costumava ver as novelas comigo todas as tardes. Meus pais estão aqui agora, continuou Sônia com uma frieza que me atravessou como um raio gelado. Rafael achou que era o melhor, já que você estava no hospital de qualquer maneira. As palavras dela me atingiram com uma força que eu não esperava, mas permaneci em silêncio, tentando processar o que estava ouvindo. Havia algo no tom dela, na maneira como me olhava, que me dizia que aquilo não era uma simples visita familiar. Foi então que Rafael apareceu atrás da esposa, evitando completamente o meu olhar como um menino que havia feito uma travessura. Mãe, é temporário, murmurou ele sem me abraçar, sem perguntar como eu estava depois da cirurgia que quase me custou a vida. Dona Carmen e seu José precisavam de um lugar para ficar. A senhora pode usar o quarto de hóspedes por enquanto. Por enquanto, no quarto de hóspedes da minha própria casa. Eu tinha trabalhado 40 anos como costureira em uma fábrica de confecções para comprar cada tijolo daquela propriedade. Eu tinha a escritura em meu nome completo, Esperança Santos, viúva de Hernandes, e agora estava sendo tratada como uma visita inconveniente que chegava sem avisar. As palavras ficaram presas na minha garganta, mas algo dentro de mim, uma voz muito profunda, me dizia para manter a calma e observar bem o que estava acontecendo. Sônia me acompanhou até o pequeno quarto de hóspedes, o mesmo que havia sido o quarto de brinquedos de Rafael quando era criança. Aqui a senhora vai ficar mais confortável, me disse enquanto punha minha mala sobre a cama estreita. É menor, mas a senhora não precisa de tanto espaço na sua idade. Na minha idade, como se os 68 anos tivessem me transformado em alguém que merecia menos, que precisava menos, que valia menos. Naquela primeira noite, deitada na cama estreita do quarto de hóspedes, ouvi risadas vindo da minha sala principal. Eram Rafael, Sônia e aquelas pessoas desconhecidas que agora ocupavam o meu espaço, o meu lar, o meu santuário. Falavam sobre planos de reforma, sobre mudanças que queriam fazer na nova casa, como se eu já tivesse desaparecido do mapa completamente. Durante os dias seguintes, a situação se tornou mais clara e mais dolorosa. Dona Carmen, a mãe de Sônia, havia reorganizado toda a minha cozinha sem me pedir permissão. Meu tempero especial do feijão, aqueles que eu havia coletado durante anos e que usava para fazer os pratos que Rafael tanto gostava quando era pequeno, havia sido jogado no lixo como se fosse desperdício sem valor. Estão muito velhos, ela me explicou quando protestei suavemente. Podiam estar estragados. Seu José, o pai de Sônia, havia se instalado na minha poltrona favorita, aquela onde meu falecido marido, Raimundo, costumava ler o jornal todas as manhãs, durante 30 anos de casamento. Ele fumava dentro de casa, ignorando completamente meus pedidos educados para que parasse, enchendo o ar com um cheiro acre que me fazia tossir e me lembrava constantemente que eu não era dona nem do meu próprio ar. É a casa deles agora também, me disse Rafael quando tentei falar com ele sobre a situação. A senhora devia estar agradecida por ter família que se preocupa com você. Agradecida.
Essa palavra ficou girando na minha cabeça por horas. Eu deveria estar agradecida por ser tratada como uma intrusa na minha própria casa. Agradecida por dormir no quarto menor. Agradecida porque tivessem trocado as fechaduras sem me avisar. Lembrei-me, então, de todas as vezes que havia sacrificado meus próprios sonhos por aquele filho, as noites em claro costurando vestidos de debutante para pagar a faculdade dele, os empréstimos que fiz em meu nome para que ele pudesse abrir o próprio carro. A vez que vendi meus brincos de ouro, os únicos que Raimundo tinha me dado de presente pelo nosso aniversário, para ajudá-lo quando Sônia perdeu o emprego na loja de departamentos. Rafael tinha prometido cuidar de mim quando eu envelhecesse. Ele tinha me jurado pela memória do pai que nunca me faltaria nada, mas agora me tratava como um problema a ser resolvido, como um fardo inconveniente que ele não sabia onde colocar. E o mais doloroso de tudo era ver como Sônia sorria com satisfação cada vez que os pais dela tomavam outra decisão sobre a minha casa. Na terça-feira de manhã, enquanto eu tentava preparar um café na minha própria cozinha, descobri que Dona Carmen havia colocado um cadeado na geladeira. É para economizar energia elétrica, ela explicou a Rafael mais tarde, como se eu fosse uma criança irresponsável que não sabia cuidar dos recursos. Esperança pode nos pedir quando precisar de algo. Pedir permissão a eles para abrir a minha geladeira, na minha casa, com o meu dinheiro da pensão pagando a conta de luz. Naquela tarde, enquanto eu estava sentada no pequeno quintal, minha vizinha Helena se inclinou por cima da cerca que separa nossas propriedades. Helena tinha sido minha amiga durante mais de 15 anos. Tinha estado comigo quando Raimundo morreu. Tinha chorado comigo. Tinha sido meu apoio nos momentos mais difíceis. Esperança, ela sussurrou preocupada. Você está bem? Tenho visto muita movimentação na sua casa. Carros desconhecidos. Contei-lhe tudo o que havia acontecido desde a minha chegada do hospital até o cadeado na geladeira. Helena me ouviu com atenção, balançando a cabeça em desaprovação. Isso não está certo, ela me disse firmemente. Esta é a sua casa, Esperança. Ninguém tem o direito de tratar você assim. Mas eu não sabia o que fazer. Rafael era meu único filho, minha única família direta. Sônia tinha sido parte da minha vida durante 15 anos. Como eu podia lutar contra eles? Na quarta-feira à noite, a situação piorou consideravelmente. Eu estava deitada no quarto de hóspedes quando ouvi vozes altas vindo da sala. Aproximei-me silenciosamente e pude ouvir uma conversa que partiu meu coração em pedaços. Ela já está muito velha para lidar com tanto dinheiro, dizia Sônia. A pensão do Raimundo, mais o que ela economiza todo mês, é uma boa quantia. Poderíamos administrar isso melhor. Você tem razão, respondeu Rafael. Além disso, esta casa é grande demais para ela sozinha. Poderíamos vendê-la e comprar algo menor para a mamãe. E com o que sobrar daria para ampliar a oficina. Vender. Eles queriam vender a minha casa. A casa que Raimundo e eu havíamos comprado com tanto esforço. Onde havíamos criado Rafael, onde havíamos vivido nossos melhores momentos e onde eu planejava passar meus últimos dias cercada de lembranças felizes. O problema é convencê-la, continuou Sônia. Mas se continuarmos assim, pouco a pouco ela vai entender que é o melhor para todos. Não era o melhor para mim, era o melhor para eles. E naquele momento, algo dentro de mim, algo que estava adormecido durante semanas de dor e confusão, finalmente começou a despertar. Na quinta-feira de manhã, enquanto todos dormiam, saí silenciosamente da casa e caminhei até a casa de Helena. Ela me recebeu com um abraço caloroso e me preparou um chá de camomila enquanto eu lhe contava sobre a conversa que havia ouvido na noite anterior. Esperança, me disse Helena com seriedade. Eles estão planejando roubar você, sua casa, seu dinheiro, sua dignidade. Isso já não é apenas falta de respeito, isso é um roubo descarado. As palavras dela me doeram porque eu sabia que ela tinha razão, mas também me deram uma clareza que eu não tinha tido em semanas. Mas o que posso fazer? Perguntei, sentindo-me perdida. É meu filho, Helena. É a única família que eu tenho. A família de verdade não rouba você, Esperança. Ela me respondeu com firmeza. A família de verdade não trata você como um estorvo. Isso que estão fazendo com você não é amor, é abuso. Helena tinha razão. Mas reconhecer isso doía mais do que eu podia expressar com palavras. Fiquei na casa de Helena até a tarde planejando o que eu ia fazer. Ela me sugeriu que procurasse ajuda legal,
que consultasse um advogado sobre os meus direitos. Você tem a escritura da casa no seu nome, ela me lembrou. Você tem seus documentos, sua identidade. Você é uma mulher mentalmente competente que está sendo vítima de abuso familiar. Quando voltei para casa naquela tarde, todos estavam jantando na minha mesa de jantar como se fosse a coisa mais natural do mundo. Rafael me viu entrar e simplesmente disse: Mãe, sirva-se. Sobrou comida no fogão, como se eu fosse uma convidada na minha própria casa, como se devesse agradecer pelas sobras da comida que eles tinham preparado com os meus próprios ingredientes. Naquela noite, deitada novamente na cama estreita do quarto de hóspedes, tomei uma decisão que mudaria tudo. Eu não seria mais a vítima silenciosa. Eu não permitiria mais que me tratassem como um móvel velho que atrapalha. Se eles queriam jogar sujo, se queriam tirar tudo o que eu havia construído com tanto esforço, então eles iriam descobrir que Esperança Santos não era a idosa indefesa que eles pensavam. No dia seguinte, sexta-feira de manhã, acordei antes do amanhecer com uma determinação que não sentia havia meses. Era hora de agir. Era hora de mostrar que 68 anos de vida não tinham me deixado fraca, mas sim mais sábia. Enquanto todos dormiam na minha casa, comecei a planejar a estratégia que usaria para recuperar não apenas o meu lar, mas também a minha dignidade. Rafael e Sônia pensavam que tinham me derrotado, que eu tinha aceitado o meu novo lugar como um fardo familiar. Seu José e Dona Carmen acreditavam que podiam continuar me tratando como uma serviçal na minha própria casa, mas todos estavam prestes a aprender uma lição que nunca esqueceriam. Nunca subestime uma mulher que perdeu tudo o que tinha a perder, porque o que eles não sabiam era que eu havia guardado alguns segredos durante todos esses anos, alguns recursos que nem mesmo Rafael conhecia. E, mais importante ainda, eu tinha algo que eles nunca teriam: a certeza absoluta de que eu estava no lado certo dessa batalha. A mudança estava chegando, e quando chegasse, seria definitiva. Na sexta-feira de manhã, acordei com uma clareza mental que não sentia havia semanas, mas também com uma dor no peito que nada tinha a ver com a minha cirurgia do coração. Era a dor da traição, da ingratidão, de ver como as pessoas que eu mais amava no mundo me tratavam como se eu fosse um móvel velho atrapalhando a sala. Enquanto me vestia em silêncio no pequeno quarto de hóspedes, pude ouvir as vozes de todos tomando café da manhã no meu cômodo. Eles riam, planejavam o dia, falavam sobre as compras que tinham que fazer para melhorar a casa. Minha casa, a casa que Raimundo e eu compramos tijolo por tijolo quando Rafael tinha apenas 5 anos. Lembrei-me daqueles primeiros anos, quando trabalhávamos em 2 turnos na fábrica de confecções para poder pagar a hipoteca. Raimundo no turno da manhã, eu no da noite, e nos revezávamos para cuidar de Rafael. Nunca tivemos férias chiques em família, nunca compramos roupas de marca, nunca comemos em restaurantes caros. Todo o nosso dinheiro, cada real que ganhávamos com tanto esforço, ia para aquela casa que agora queriam me tirar. Saí silenciosamente do meu quarto e me dirigi à cozinha. Dona Carmen estava preparando café na minha cafeteira, usando minhas xícaras, organizando meus utensílios como se morasse ali havia anos. Quando me viu entrar, nem me cumprimentou. Apenas me olhou de cima a baixo com uma expressão de aborrecimento, como se minha presença fosse uma interrupção na rotina matinal dela. Bom dia, Dona Carmen, eu disse educadamente, tentando manter a compostura que minha mãe tinha me ensinado tantos anos atrás. Ela mal murmurou algo que poderia ter sido um cumprimento, mas não me ofereceu café, nem perguntou como eu havia dormido. Na minha própria casa, ela me tratava como uma estranha indesejável. Servi-me um copo de água e sentei-me na pequena cadeira que sobrava na minha própria mesa de cozinha. As outras 3 cadeiras estavam ocupadas por Sônia, seu José e Dona Carmen, que tomavam um café da manhã reforçado que cheirava delicioso. Meu estômago roncou, mas ninguém me ofereceu comida. Era como se eu fosse invisível, como se minha presença não merecesse nem a cortesia básica que dariam a qualquer desconhecido. Esperança, me disse Sônia sem levantar os olhos do prato. Precisamos que você nos dê as chaves do carro. Meu pai vai ao centro fazer umas compras, e o carro dele está na oficina. O Palio 95 que Raimundo tinha me dado de presente no meu aniversário de 50 anos. O último presente que recebi dele antes que o câncer o levasse. Para que precisa do carro? Perguntei, tentando parecer curiosa e não defensiva.
Não queria criar problemas, mas também não entendia por que tinha que emprestar minhas coisas sem que me explicassem para que as precisavam. Para resolver algumas pendências, respondeu Sônia com impaciência. Não se preocupe, seu José dirige muito bem. Não se tratava de dirigir bem ou mal. Tratava-se de que era o meu carro, de que ninguém havia me pedido permissão, de que estavam me informando o que fariam com meus pertences. Como se eu não tivesse voz nem voto. Mas eu lhes dei as chaves. Eu lhes dei as chaves porque, naquele momento, não sabia o que mais fazer, porque não queria criar um conflito maior, porque ainda tinha a esperança de que tudo aquilo fosse temporário, como Rafael havia dito. Fiquei sentada na cozinha, vendo seu José levar meu carro sem sequer me dizer para onde ia ou quando voltaria. Naquela manhã, enquanto estava sozinha na casa, pois todos tinham saído, decidi caminhar pelos meus próprios cômodos como uma turista visitando um museu. Na sala principal, os móveis dos Oliveira tinham substituído completamente as minhas coisas. Meu sofá azul, onde Raimundo e eu nos sentávamos para ver televisão todas as noites durante 30 anos, tinha sido encostado na parede como se fosse um estorvo. Em seu lugar, havia uma poltrona reclinável gigantesca, de cor marrom, que ocupava o centro da sala. Era a poltrona de seu José, o trono pessoal dele, onde ele se instalava para fumar e ver televisão com o volume tão alto que me doía os ouvidos. As paredes que antes estavam decoradas com as fotografias de família que eu havia emoldurado com tanto carinho, agora tinham quadros religiosos que Carmen tinha pendurado, sem me perguntar se eu achava bom. A fotografia do meu casamento com Raimundo, aquela onde ele me carrega nos braços em frente à igreja de Santo Antônio, tinha sido removida e guardada. Deus sabe onde. Em seu lugar, havia um quadro enorme do Sagrado Coração que dominava toda a parede principal. Não que eu tivesse algo contra imagens religiosas, mas aquela fotografia era o meu tesouro mais precioso, a lembrança mais bonita que eu tinha de um dia perfeito na minha vida. Dirigi-me ao meu quarto de casal, mas quando tentei abrir a porta, descobri que havia um ferrolho. Eles tinham colocado um ferrolho na porta do meu próprio quarto. Carmen e José tinham se apossado da minha cama de casal, da minha cômoda, do meu guarda-roupa cheio de vestidos que eu mesma havia costurado ao longo dos anos. Toquei suavemente a porta, sabendo que não havia ninguém lá dentro, mas precisava tocá-la. Precisava sentir a madeira sólida da porta que protegia o espaço onde eu havia dormido durante 20 anos. Atrás daquela porta estavam todas as minhas coisas pessoais, as cartas de amor que Raimundo me escrevia quando éramos namorados, meus remédios para o coração, a caixa de madeira onde eu guardava minhas poucas economias em dinheiro para emergências. Teriam revirado minhas coisas, teriam lido as cartas privadas do meu falecido marido, teriam pegado o meu dinheiro. A simples ideia me causou náuseas. Era uma violação tão profunda da minha privacidade, da minha dignidade, que eu não conseguia processar completamente. Voltei para a cozinha e me sentei em frente à janela que dava para o quintal. Dali, eu podia ver o pequeno jardim que Raimundo e eu havíamos plantado juntos durante nossos primeiros anos na casa. Os pés de rosa que ele havia plantado para nosso 10º aniversário, a laranjeira que plantamos quando Rafael completou 10 anos, os vasos de ervas aromáticas que eu usava para cozinhar seus pratos favoritos. Tudo estava descuidado, murchando por falta de água e atenção. Carmen tinha decidido que manter o jardim era muito trabalho e que seria melhor pavimentar tudo para que fosse mais fácil de limpar. Queriam matar meu jardim, destruir os últimos vestígios vivos do amor que Raimundo e eu havíamos semeado naquela terra. Perto do meio-dia, Helena se inclinou por cima da cerca. Esperança. Ela me chamou suavemente. Você está bem? Não te vi o dia todo. Saí para o quintal para falar com ela, agradecida por ter, nem que fosse por um momento, uma conversa normal com alguém que me tratasse como um ser humano. Helena, eu disse, e minha voz falhou sem que eu pudesse evitar. Acho que eles estão tentando roubar a minha casa. Contei-lhe sobre o ferrolho no meu quarto, sobre como tinham reorganizado tudo sem minha permissão, sobre a conversa que havia escutado na noite anterior sobre vender a propriedade. Helena me ouviu com atenção e pude ver a indignação crescendo nos olhos dela. Esperança. Isso já não é só falta de respeito. Isso é abuso contra o idoso. Me disse firmemente. O que estão fazendo com você tem nome e sobrenome, e é um crime.
As palavras dela me doeram porque confirmavam o que eu não queria aceitar. Meu próprio filho estava me maltratando. Mas Helena, eu disse, tentando encontrar desculpas. Talvez eles só estejam preocupados comigo. Talvez pensem que eu não posso mais cuidar da casa sozinha. Mesmo enquanto dizia as palavras, eu sabia que não eram verdade. Sabia que o que estava acontecendo não tinha nada a ver com preocupação genuína e tudo a ver com ganância. Esperança, me disse Helena firmemente. Você tem problemas de memória? Teve algum episódio que a faça pensar que não pode cuidar de si mesma? Neguei com a cabeça. Você tem problemas para administrar seu dinheiro ou pagar suas contas? Neguei novamente. Então, não há nenhuma razão válida para que a tratem assim. Isso é puro abuso. Naquela tarde, quando todos voltaram para casa, pude observar suas dinâmicas mais claramente. Rafael agia como se fosse o dono da propriedade, dando ordens sobre o que seria cozido para o jantar, onde assistiriam à televisão, quais programas iriam colocar. Sônia se comportava como a rainha da casa, organizando as atividades do dia seguinte, planejando as refeições, decidindo quais compras precisavam ser feitas. Carmen e José tinham se instalado como os patriarcas da família, dando a opinião deles sobre tudo, criticando a maneira como eu tinha decorado a minha própria casa, sugerindo melhorias que queriam fazer. E eu, a verdadeira dona da casa, a mulher que tinha pago cada real daquela propriedade, era tratada como uma hóspede chata que havia ultrapassado seu tempo de permanência. Durante o jantar que prepararam sem me perguntar o que eu gostava de comer, ouvi outra conversa que me partiu o coração. Rafael estava contando a seu José sobre seus planos de expandir a oficina mecânica. Com o que tirarmos da venda desta casa, dizia Rafael enquanto cortava o bife, poderíamos comprar o terreno ao lado da oficina e construir um galpão maior. E a mamãe, podemos colocá-la em um apartamentinho por perto, onde ela fique mais confortável e não tenha que se preocupar em manter uma casa tão grande. Um apartamentinho. Eles queriam me colocar em um apartamento pequeno enquanto ficavam com o dinheiro da minha casa para expandir o negócio deles. Não estavam me consultando, não estavam me pedindo minha opinião, estavam planejando o meu futuro como se eu fosse uma menor de idade sem capacidade de decisão. É o melhor para ela, acrescentou Sônia. Na idade dela, manter uma casa é muito trabalho. Ela vai ficar muito melhor em um lugar menor, sem tantas responsabilidades. Como se responsabilidades fossem algo ruim. Como se manter o meu lar fosse um fardo insuportável, em vez de ser uma fonte de orgulho e satisfação. Naquela noite, depois que todos foram dormir nos meus quartos, eu fiquei acordada na cama estreita do quarto de hóspedes, relembrando. Lembrei-me de quando Rafael era pequeno e ficava doente, e eu ficava acordada a noite toda aplicando panos frios na testa dele e dando seus remédios. Lembrei-me dos natais, quando não tínhamos muito dinheiro, mas eu me virava para fazer presentes costurados à mão que o deixavam feliz. Lembrei-me de quando ele se formou no ensino médio e chorou de alegria, porque seria o primeiro membro da nossa família a ir para a faculdade. Eu tinha trabalhado em turnos duplos durante meses para poder pagar a matrícula dele. Eu tinha vendido meu anel de noivado para comprar-lhe os livros. Eu tinha comido feijão por semanas para poder dar-lhe dinheiro para os gastos dele. Lembrei-me de quando ele conheceu Sônia e me pediu conselhos sobre como pedi-la em casamento. Eu lhe emprestei minhas economias para que pudesse comprar um anel bonito. E quando eles se casaram, paguei metade da festa porque queria que tivessem um casamento lindo. Lembrei-me de quando tiveram problemas econômicos nos primeiros anos de casamento, e eu os ajudei com dinheiro, comida, roupa, o que precisassem. Onde estava aquele Rafael agora? Onde estava o menino que me dizia que, quando crescesse, ia cuidar de mim e nunca me deixaria sozinha, quando ele tinha se transformado neste homem que me via como um obstáculo para suas ambições? E Sônia, que durante os primeiros anos de casamento me chamava de mãe com carinho, que vinha me pedir conselhos sobre culinária e criação de filhos, que chorava no meu ombro quando tinha problemas com Rafael, quando ela tinha começado a me olhar com aquela frieza, como se eu fosse uma inimiga, em vez da mulher que a tinha acolhido na nossa família de braços abertos. No sábado de manhã, acordei com uma determinação renovada. Era hora de começar a documentar o que estava acontecendo. Se eles queriam jogar o jogo legal da incapacidade mental, eu ia provar que estava perfeitamente capaz de me defender.
Comecei a escrever em um caderno pequeno que eu tinha guardado na minha bolsa. Datas, conversas, ações específicas que tinham tomado sem o meu consentimento. Enquanto tomava café da manhã sozinha na cozinha, porque novamente ninguém tinha me convidado a me juntar a eles, ouvi Sônia falando ao telefone com alguém. Sim, ela está começando a mostrar sinais claros, dizia Sônia em voz baixa, mas não tão baixa a ponto de eu não poder ouvi-la. Ela se confunde com as datas, às vezes não reconhece as próprias coisas. Meu marido está muito preocupado com ela. Mentia. Ela estava mentindo descaradamente sobre o meu estado mental para justificar o que estavam me fazendo. Achamos que o melhor seria procurar opções de cuidados especializados, continuou Sônia. Não queremos que ela se machuque ficando sozinha em uma casa tão grande. Cuidados especializados. Eles queriam me colocar em uma casa de repouso. Queriam me declarar incapaz mentalmente para poder ficar com os meus bens legalmente. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou definitivamente. Não era apenas a traição, não era apenas a ganância, era a frieza calculada com que estavam destruindo a minha vida, as mentiras que estavam dispostos a contar, a facilidade com que tinham decidido descartar 40 anos de sacrifícios maternos. Mas também, naquele momento, nasceu algo novo dentro de mim, uma força que eu não sabia que tinha, uma determinação férrea que vinha do mais profundo do meu ser. Se queriam uma guerra, se queriam tirar tudo pelo que eu havia trabalhado a vida toda, então iriam descobrir que Esperança Santos não era a vítima indefesa que acreditavam. Eu tinha recursos que eles não conheciam. Eu tinha documentos que eles não tinham visto. E mais importante ainda, eu tinha a verdade do meu lado. Era hora de começar a planejar o meu contra-ataque. A mudança já havia começado. No domingo de manhã, acordei antes do amanhecer com uma clareza mental que não sentia havia décadas. Era como se eu tivesse dormido por anos e finalmente tivesse despertado completamente. Eu não era mais a Esperança confusa e magoada das últimas semanas. Eu era a mulher que havia trabalhado 40 anos para construir uma vida digna e que não permitiria que ninguém lhe tirasse o que havia conquistado com tanto esforço. Enquanto todos dormiam profundamente nos meus quartos, vesti-me em silêncio e comecei a executar o plano que havia se formado na minha mente durante a noite. A primeira coisa que fiz foi ir sorrateiramente até minha escrivaninha na sala, onde sempre guardei meus documentos mais importantes. Por sorte, eles não tinham tocado aquela área ainda. Peguei a escritura original da casa, meu testamento, os documentos da pensão do Raimundo, meus atestados médicos recentes do hospital e minha carteira de identidade. Tudo estava ali, tudo estava no meu nome. Esperança Santos, viúva de Hernandes. Nem Rafael nem mais ninguém tinha direitos legais sobre a minha propriedade ou as minhas decisões enquanto eu estivesse mentalmente competente. Guardei todos os documentos em uma sacola plástica dentro da minha bolsa maior, a mesma que eu tinha usado para ir ao hospital. Também incluí as poucas fotografias que consegui resgatar antes que Carmen as tirasse, especialmente minha foto de casamento com Raimundo. Eu não permitiria que apagassem minha história pessoal junto com todo o resto. Saí da casa silenciosamente, aproveitando que era muito cedo e que, aos domingos, todos costumavam dormir até tarde. Caminhei as 6 quadras até a casa de Helena, sabendo que ela sempre se levantava cedo para ir à missa das primeiras horas. Quando bati na porta dela às 6h30 da manhã, ela me recebeu com preocupação, mas sem surpresa, como se estivesse esperando que algo assim acontecesse. Esperança, o que houve? Você está bem? Ela me perguntou, enquanto me fazia entrar na pequena sala dela, cheia de plantas e fotografias de família. A casa dela cheirava a café passado na hora e a cuscuz com manteiga que ela havia preparado na noite anterior. Era um ambiente caloroso e acolhedor, o oposto do que minha própria casa havia se tornado. Helena, eu disse enquanto me sentava no sofá de veludo azul dela. Preciso da sua ajuda. Eu já decidi o que vou fazer. Mas preciso que alguém seja minha testemunha de que estou mentalmente bem, de que sei exatamente o que estou fazendo. Contei-lhe sobre a conversa telefônica que havia escutado, sobre as mentiras que Sônia estava contando a respeito do meu estado mental. Helena me ouviu com atenção, enquanto me servia uma xícara de café quente, que tinha gosto de paraíso, depois de dias sem poder comer tranquila na minha própria cozinha. Esperança, ela me disse finalmente. Eu sou sua vizinha há 15 anos.
conheço você melhor do que sua própria família, ao que parece. Você está perfeitamente bem da cabeça e quem disser o contrário está mentindo por conveniência. Pedi se podia usar o telefone dela para fazer algumas chamadas importantes. A primeira foi para o hospital onde eu havia sido operada, para solicitar uma cópia autenticada do meu prontuário médico e uma carta do Dr. Eduardo Castro, confirmando o meu estado mental competente. A segunda foi para o banco onde Raimundo e eu tínhamos nossa conta poupança havia mais de 20 anos. Bom dia, eu disse à atendente do banco. Aqui é Esperança Santos, conta número 367-5. Preciso de informações sobre minha conta e quero agendar um horário para segunda-feira de manhã. Eles me confirmaram que minha conta estava ativa, que eu era a única titular e que eu tinha R$150 mil economizados, que eu tinha guardado aos poucos durante anos. Rafael não sabia sobre esse dinheiro. Ele pensava que eu só tinha a pensão mensal do Raimundo, mas durante décadas eu havia sido muito cuidadosa com meus gastos e havia economizado pequenas quantias todo mês. Era meu fundo de emergência, minha segurança para a velhice e agora havia se transformado no meu fundo de guerra para defender minha dignidade. Minha terceira chamada foi para o escritório de um advogado que Helena conhecia. Ele se chamava Dr. Joaquim Moraes e tinha fama de ser honesto e de defender as pessoas idosas contra abusos familiares. A secretária dele me disse que ele podia me receber na segunda-feira à tarde e que eu trouxesse todos os meus documentos, porque ele precisava avaliar o meu caso completamente. Depois de fazer as chamadas, Helena e eu nos sentamos para planejar os próximos passos. Ela se ofereceu para me acompanhar em todos os compromissos e para ser minha testemunha de que eu estava tomando decisões racionais e bem pensadas. O que estão fazendo com você não está certo, ela repetiu várias vezes. E fico muito feliz em ver que você finalmente vai se defender. Voltei para casa por volta das 10 da manhã. Rafael estava na cozinha, tomando café da manhã com ovos mexidos e linguiça que cheiravam deliciosos. Mas não me ofereceu nada. Apenas me olhou com uma expressão estranha quando entrei. Mãe, onde a senhora andava tão cedo? Ele perguntou com um tom que tentava parecer casual, mas que tinha um toque de suspeita. Sônia estava sentada ao lado dele, e pude ver que os dois trocaram um olhar rápido. Fui à missa cedo. Eu menti tranquilamente. Depois passei para visitar a Helena um pouquinho. Não era completamente mentira. Helena e eu realmente havíamos falado muito sobre assuntos espirituais como justiça e dignidade humana. Ah, disse Rafael, mas notei que ele não estava totalmente convencido. É que pensamos que a senhora tinha saído sem avisar. Ficamos preocupados. Mentiroso. A única coisa que os preocupava era perder o controle sobre os meus movimentos. Naquela tarde, enquanto eles assistiam à televisão na minha sala, eu fiquei no pequeno quarto de hóspedes organizando meus pensamentos e planejando cada movimento que faria durante a semana seguinte. Eu havia decidido que não seria mais reativa. Eu seria proativa. Eu não esperaria mais para ver o que eles fariam. Eu assumiria o controle da situação completamente. No meu pequeno caderno, comecei a escrever uma lista detalhada de todas as coisas que haviam feito sem a minha permissão. Trocar as fechaduras, colocar ferrolho no meu quarto, reorganizar minha cozinha, jogar minhas coisas fora, usar meu carro, instalar pessoas estranhas na minha casa, planejar vender minha propriedade, mentir sobre meu estado mental. Cada ação tinha data e hora e tinha testemunhas ou evidências de que havia ocorrido. Também comecei a anotar todas as conversas que tinha escutado sobre os planos deles de se livrar de mim e ficar com os meus bens. Sônia falando ao telefone sobre procurar cuidados especializados para mim, Rafael discutindo como usar o dinheiro da venda da minha casa para expandir o negócio dele, Carmen e José agindo como se fossem os novos donos da minha propriedade. Na segunda-feira de manhã, levantei cedo outra vez, mas desta vez não tentei sair sem que me vissem. Vesti meu melhor vestido, o azul marinho que havia usado na formatura de Rafael na faculdade, e penteei-me cuidadosamente. Queria parecer digna, competente, como a mulher responsável que eu havia sido a vida toda. Vou ao banco e depois fazer umas compras. Anunciei durante o café da manhã, olhando diretamente para Rafael. Vou ficar fora a maior parte do dia. Não pedi permissão, não expliquei detalhes, apenas os informei o que eu ia fazer, como qualquer adulta independente tem o direito de fazer.
Precisa que eu a acompanhe? Perguntou Sônia com um sorriso falso. As ruas estão muito perigosas para as pessoas mais velhas. O que ela realmente queria dizer era que não confiava em me deixar sozinha, que tinha medo de que eu fosse fazer algo que arruinasse os planos deles. Não, obrigada, respondi firmemente. Eu me viro muito bem sozinha. Faço isso há 68 anos. A expressão no rosto dela me disse que ela tinha entendido o recado. Eu não era mais a velhinha confusa que eles estavam manipulando. Minha primeira parada foi no hospital, onde o Dr. Eduardo Castro, o cirurgião que havia me operado, me recebeu em seu consultório. Expliquei-lhe a situação familiar que estava vivendo e pedi que ele me fizesse uma avaliação mental formal para documentar minha competência. Dona Esperança, ele me disse depois de me fazer várias perguntas e testes simples. A senhora está perfeitamente lúcida e competente para tomar suas próprias decisões. Sua recuperação da cirurgia foi excelente e não há nenhuma razão médica para que outra pessoa administre seus assuntos. Ele me entregou uma carta oficial com o timbre do hospital, certificando meu estado mental competente, datada daquele mesmo dia. No banco, meu encontro com a dona Patrícia, a gerente que nos conhecia há anos, foi ainda mais revelador. Quando expliquei o que estava acontecendo, a expressão dela endureceu imediatamente. Dona Esperança, ela me disse com seriedade. Isso que a senhora está me contando é um padrão muito comum que vemos com pessoas da terceira idade. Os familiares tentam tomar o controle dos bens antes do tempo, usando táticas de intimidação e isolamento. Ela me explicou que o banco tinha protocolos específicos para esses casos. Fizemos várias mudanças importantes na minha conta naquele dia. Primeiro, adicionei um código de segurança especial que só eu conhecia para que ninguém mais pudesse acessar meu dinheiro, mesmo que tivesse meus documentos. Segundo, solicitei que qualquer movimentação superior a R$ 5.000 exigisse minha presença física no banco com identificação oficial. Terceiro, pedi um extrato completo dos últimos 2 anos para documentar que eu havia estado administrando meu dinheiro de forma responsável. Também recomendo, me disse Dona Patrícia enquanto assinávamos os documentos, que a senhora considere fazer uma denúncia formal se sentir ameaçada ou pressionada. O que estão fazendo pode constituir abuso financeiro de idosos, e isso é um crime federal. À tarde, minha consulta com o Dr. Joaquim Moraes foi a mais importante do dia. O escritório dele ficava no centro da cidade, em um prédio antigo, mas bem conservado, que me transmitia confiança. O advogado era um homem de uns 50 anos, com cabelos grisalhos nas têmporas e uma maneira de falar pausada que me tranquilizou imediatamente. Contei-lhe toda a história desde o começo. Minha saída do hospital, encontrar os Oliveira na minha casa, todos os abusos e humilhações que havia sofrido, as conversas que havia escutado sobre vender minha propriedade e as mentiras que Sônia estava contando sobre meu estado mental. O Dr. Moraes revisou cuidadosamente todos os meus documentos, a escritura da casa, meu testamento, os atestados médicos, o extrato da conta do banco e minhas notas detalhadas sobre o que havia estado acontecendo. Depois de mais de 1 hora de revisão, ele me olhou diretamente nos olhos. Dona Esperança, ele me disse com firmeza. O que estão fazendo com a senhora constitui vários crimes: invasão de propriedade, abuso de idosos, tentativa de fraude e possivelmente extorsão. A senhora tem todos os elementos legais necessários para recuperar o controle total da sua propriedade e da sua vida. Ele me explicou que podíamos proceder de 2 maneiras: a via civil, que seria mais lenta, mas menos confrontadora, ou a via penal, que seria mais rápida, mas exigiria envolver as autoridades. Eu lhe disse que queria a opção mais rápida e eficaz, independentemente do quão confrontadora fosse. Nesse caso, ele me disse enquanto começava a escrever em seu computador: vamos solicitar um mandado de segurança para desocupação imediata para todas as pessoas que estão ocupando ilegalmente sua propriedade. Também vamos pedir uma ordem de proteção que os proíba de se aproximar da senhora ou dos seus bens e vamos apresentar uma denúncia criminal pelos crimes que cometeram. Durante as 2 horas seguintes, preparamos toda a documentação legal necessária. O advogado me explicou cada documento antes que eu o assinasse. Ele se assegurou de que eu entendesse todas as implicações e me garantiu que teríamos resultados muito rápidos.
Quanto tempo levará? Perguntei, sentindo uma mistura de nervosismo e emoção por finalmente estar tomando uma atitude. Se protocolarmos tudo amanhã de manhã cedo, ele respondeu, poderemos ter os mandados judiciais para quarta ou quinta-feira. O processo será rápido porque a senhora tem evidências muito claras de que é a proprietária legítima e de que está sendo vítima de abuso. Naquela noite, voltei para casa muito tarde, depois que todos tinham jantado. Rafael me perguntou onde eu tinha estado por tanto tempo, e eu simplesmente lhe disse que tinha tido uns assuntos pendentes para resolver. A maneira como ele me olhou, me disse que ele sabia que algo tinha mudado, mas não sabia o que exatamente. Sônia tentou iniciar uma conversa casual sobre minhas atividades do dia, mas mantive minhas respostas curtas e vagas. Eu não daria mais informações que pudessem usar contra mim. Eu não seria mais a velhinha ingênua que compartilhava todos os seus planos e preocupações. Naquela noite, deitada na cama estreita do quarto de hóspedes pela última vez, senti uma paz que não experimentava havia semanas. Eu não era mais uma vítima esperando para ver o que fariam comigo. Eu era uma mulher empoderada que havia tomado o controle do seu destino. Em menos de 48 horas, tudo iria mudar, e quando mudasse, seria definitivo. Os dados já estavam lançados, e pela primeira vez em muito tempo, eu era quem controlava o jogo. Na quarta-feira de manhã, acordei às 5h30, mas não por nervosismo, e sim por uma estranha sensação de calma antecipatória. Era o dia que eu estava esperando, o dia em que finalmente ia recuperar minha dignidade e meu lar. Durante os últimos 2 dias, eu havia agido como a velhinha submissa que eles esperavam ver, mas por dentro eu estava contando cada hora, cada minuto que faltava para este momento. Vesti-me cuidadosamente com meu melhor vestido preto, o que eu tinha usado no funeral de Raimundo. Era apropriado, pensei, porque hoje também era o dia de um funeral, o funeral da esperança vítima, da mulher que havia permitido que a pisoteassem na própria casa. Essa mulher estava morrendo para que nascesse outra completamente nova. Tomei café da manhã em silêncio, enquanto Rafael e Sônia discutiam os planos do dia. Ouvi como Rafael dizia a Sônia que tinha um compromisso importante na oficina com um cliente novo e como ela respondia que aproveitaria para ir às compras com os pais dela, usando o meu carro outra vez. Nenhum dos dois me dirigiu a palavra diretamente, como tinha sido o costume durante as últimas semanas. Vou sair cedo hoje, anunciei enquanto terminava meu café. Tenho algumas consultas médicas de acompanhamento. Era verdade, de certa forma eu tinha consultas, mas não eram médicas, eram legais, e definitivamente curariam o mal que eu estava sofrendo. Às 7h30 da manhã, Helena veio me buscar como havíamos combinado. Eu a vi pela janela do quarto de hóspedes, esperando-me no final da quadra para não despertar suspeitas. Saí de casa com minha bolsa grande cheia de documentos, dizendo-lhes que voltaria à tarde. Como você se sente? Perguntou Helena enquanto caminhávamos para o ponto de ônibus que nos levaria ao centro da cidade. A presença dela me dava muita tranquilidade. Durante todos esses dias difíceis, ela havia sido minha única aliada real, a única pessoa que havia me tratado como um ser humano com direitos e dignidade. Sinto-me como se fosse meu aniversário, minha formatura e meu casamento, tudo junto, respondi honestamente. Tenho 68 anos, Helena. Mas hoje sinto como se minha vida real estivesse apenas começando. Chegamos ao fórum às 8 em ponto da manhã. O Dr. Moraes já estava nos esperando na entrada, vestido com um terno impecável e carregando uma pasta grossa cheia de documentos. A presença dele me transmitiu uma confiança profissional que me fez sentir que eu estava nas melhores mãos possíveis. Bom dia, Dona Esperança. Ele me cumprimentou com um sorriso tranquilo. Está pronta para recuperar sua casa? A maneira como ele disse, com tanta segurança e determinação, me fez entender que não havia dúvida sobre o resultado do que faríamos. Durante as 3 horas seguintes, presenciei algo que jamais teria imaginado possível. O juiz, um homem idoso, de cabelo completamente branco e expressão séria, revisou cuidadosamente todos os meus documentos, a escritura da casa, os atestados médicos que confirmavam minha competência mental, os extratos da conta do banco, minhas notas detalhadas sobre os abusos que havia sofrido. Dona Esperança, me disse o juiz depois de revisar tudo,
Este é um caso muito claro de invasão de propriedade e abuso de pessoas idosas. Vou emitir imediatamente um mandado de segurança para desocupação para todas as pessoas que estão ocupando sua propriedade sem o seu consentimento e uma ordem de proteção que os proíba de se aproximar da senhora ou dos seus bens. O Dr. Moraes me explicou que os mandados seriam executados naquele mesmo dia por oficiais de justiça e que eu poderia estar presente durante o processo, se assim desejasse. Quer nos acompanhar quando formos entregar os mandados? Ele perguntou. Sim, respondi sem hesitar. Eu quero estar lá. Quero que vejam minha cara quando se derem conta de que a velhinha indefesa que pensavam que eu era, na verdade, tinha mais recursos do que imaginavam. Voltamos para a minha vizinhança por volta das 2 da tarde. 2 oficiais de justiça nos seguiam em seu veículo oficial, junto com um chaveiro que o Dr. Moraes havia contratado para trocar as fechaduras imediatamente após o despejo. Enquanto caminhávamos para a minha casa, pude ver as cortinas de várias janelas se movendo. Meus vizinhos tinham notado a presença dos oficiais e sabiam que algo importante estava acontecendo. Helena apertou meu braço suavemente, dando-me apoio moral para o que estava prestes a acontecer. Quando chegamos à porta principal, o oficial Silva, um homem corpulento de uns 40 anos, tocou a campainha com autoridade. Depois de alguns momentos, a porta se abriu e apareceu seu José, ainda de pijama, e com cara de ter estado dormindo a sesta. Em que posso ajudá-los? Perguntou seu José com desconfiança, notando os uniformes dos oficiais e a formalidade do grupo que estava na porta dele. Senhor José Oliveira, disse o oficial Silva consultando seus papéis. Tenho um mandado judicial de desocupação imediata para o senhor e todas as pessoas que estão ocupando esta propriedade sem autorização da dona legítima. Ele estendeu os documentos oficiais para seu José, que os pegou com as mãos trêmulas. A expressão no rosto de seu José mudou completamente quando começou a ler os papéis. Os olhos dele se moviam rapidamente pelas linhas e pude ver o momento exato em que ele compreendeu a gravidade da situação. Mas isso deve ser um erro, balbuciou seu José. Nós moramos aqui com a permissão de Rafael, o filho da senhora. Ele nos disse que podíamos ficar. Rafael Santos não tem nenhum direito legal sobre esta propriedade, respondeu o Dr. Moraes firmemente. A única proprietária é a senhora Esperança Santos, e ela nunca autorizou a presença de vocês aqui. O que estão fazendo constitui invasão de propriedade. Naquele momento, apareceu Carmen, envolta em um roupão florido e com os olhos inchados de dormir. Quando viu a cena na porta, o rosto dela se encheu de alarme. O que está acontecendo aqui? Perguntou com voz aguda. Dona Carmen, intervi eu pela primeira vez, dando um passo à frente para que ela me visse claramente. O que está acontecendo é que eu recuperei o controle da minha casa. Vocês têm 2 horas para recolher seus pertences pessoais e sair da minha propriedade permanentemente. A expressão de choque absoluto no rosto de Carmen foi algo que jamais esquecerei. Ela me olhou como se estivesse vendo um fantasma, como se não pudesse acreditar que a velhinha submissa que eles tinham maltratado durante semanas tivesse sido capaz de se organizar daquela maneira. Isto é impossível, murmurou Carmen. Esperança não pode fazer isso. Ela está doente, não pode tomar decisões importantes. Rafael nos disse isso. Senhora, interveio o oficial Silva com autoridade. A senhora Esperança tem certificação médica de que está perfeitamente competente para tomar suas próprias decisões. O filho dela não tem nenhuma autoridade legal sobre ela ou suas propriedades. Se não cumprirem com a ordem de desocupação voluntariamente, procederemos a tirá-los à força. Foi então que apareceu Sônia, descendo as escadas apressadamente depois de ter escutado as vozes. Quando me viu ali parada junto aos oficiais e ao advogado, seu rosto ficou completamente pálido. Esperança, disse Sônia com voz trêmula. O que você está fazendo? Por que está agindo assim? Nós só estamos tentando ajudar você. Sônia, eu respondi com uma calma que eu mesma não sabia que possuía. Ajudar seria perguntar o que eu preciso, não decidir unilateralmente o que é melhor para mim. Ajudar seria me respeitar, não trocar as fechaduras da minha própria casa. Ajudar seria cuidar das minhas coisas, não jogá-las no lixo como se não valessem nada. Naquele momento, Rafael chegou correndo da rua. Havia alguém que o tinha avisado sobre a presença dos oficiais,
e o rosto dele mostrava uma mistura de confusão, raiva e pânico. Mãe, o que está acontecendo aqui? Gritou Rafael enquanto se aproximava do grupo. Por que tem policiais na casa? Não são policiais, filho, eu disse mantendo meu tom firme e sereno. São oficiais de justiça e estão aqui porque eu solicitei um mandado de desocupação contra todas as pessoas que têm ocupado ilegalmente minha propriedade. Rafael me olhou como se não me reconhecesse. Mãe, a senhora está confusa. Esta é a sua casa, mas nós moramos aqui também. Somos família. Senhor Rafael Santos, interveio o Dr. Moraes. Sua mãe é a única proprietária legal desta casa. O senhor e sua esposa só podem morar aqui com a permissão explícita dela. Permissão que evidentemente foi revogada devido aos maus tratos que deram a ela. Maus tratos? Exclamou Rafael com indignação. Nós estivemos cuidando dela. Ela estava no hospital. Nós trouxemos a família de Sônia para ajudar a cuidar dela. Mentira, eu disse com uma firmeza que surpreendeu até a mim mesma. Vocês trouxeram os pais de Sônia para que ocupassem meu quarto de casal, enquanto me relegavam ao quarto de hóspedes. Trocaram as fechaduras sem me avisar, colocaram cadeados na minha geladeira, jogaram meus pertences pessoais fora e planejaram vender minha casa sem o meu consentimento. O oficial Silva consultou seu relógio e declarou: São 2h30 da tarde. Vocês têm até às 4h30 para recolher seus pertences pessoais e abandonar a propriedade. Qualquer coisa que restar depois desse horário será considerada abandonada. Durante as 2 horas seguintes, presenciei o caos mais satisfatório da minha vida. Carmen e José corriam de um lado para o outro, empacotando suas coisas em malas velhas e sacolas plásticas. Sônia chorava enquanto recolhia suas roupas do armário do meu quarto de casal, murmurando coisas sobre minha ingratidão e minha crueldade. Rafael tentou várias vezes me convencer a mudar de ideia. Mãe, podemos resolver isso, ele me dizia repetidamente. Podemos conversar. Podemos encontrar uma solução que funcione para todos. A solução que funciona para mim, eu lhe respondia a cada vez, é recuperar minha casa e minha dignidade. Se vocês queriam uma solução que funcionasse para todos, deveriam ter começado por me respeitar. Helena ficou comigo durante todo o processo, oferecendo-me apoio moral e assegurando-se de que eu estivesse confortável. Vários outros vizinhos se aproximaram discretamente para perguntar se eu estava bem e para me oferecer seu apoio. Percebi que muitos deles tinham notado que algo estranho estava acontecendo na minha casa, mas não tinham sabido como ajudar. Às 4h15, os Oliveira já tinham carregado suas coisas em um táxi que Rafael havia chamado para levá-los para a casa de uns parentes. Carmen me lançou um olhar cheio de ressentimento antes de entrar no veículo. Mas eu já não me importava com o que pensassem de mim. Sônia foi a última a sair. Aproximou-se de mim com os olhos vermelhos de chorar e me disse: Esperança, espero que um dia você possa nos perdoar. Sônia, eu lhe respondi tranquilamente. O melhor para mim teria sido perguntar o que eu queria, não decidir por mim, mas já é tarde demais para isso. Ela foi embora sem dizer mais nada. Rafael foi o último a ir. Parou na minha frente, na porta da minha casa, e me disse: Mãe, a senhora está cometendo um grande erro. Nós somos sua família. O que a senhora vai fazer aqui sozinha? Rafael, eu disse, olhando-o diretamente nos olhos, prefiro estar sozinha e respeitada do que acompanhada e humilhada. E quanto a eu estar cometendo um erro, acho que o único erro que cometi foi permitir que isso chegasse tão longe. Depois que eles se foram, o chaveiro trocou todas as fechaduras da casa, e eu recebi as únicas chaves. O Dr. Moraes me entregou cópias autenticadas de todos os mandados judiciais e me explicou que eu tinha uma ordem de proteção válida por 6 meses que proibia qualquer membro da minha família de se aproximar de mim ou da minha propriedade sem meu consentimento explícito. Se tentarem voltar ou a incomodarem de qualquer maneira, me disse o advogado, ligue imediatamente para as autoridades. Agora a senhora tem proteção legal completa. Quando finalmente fiquei sozinha na minha casa, o silêncio me pareceu ensurdecedor no início, mas gradualmente, esse silêncio se transformou em paz. Era o meu silêncio na minha casa, rodeada das minhas coisas, tomando minhas próprias decisões. Naquela noite, Helena veio jantar comigo. Cozinhamos juntas na minha cozinha recém-liberada, usando meus temperos que consegui resgatar antes que os jogassem fora, preparando minha receita favorita de escondidinho de carne seca
que não tinha conseguido fazer havia semanas. Você se arrepende de algo? Perguntou Helena enquanto comíamos na minha mesa de jantar, pela primeira vez em semanas, sem a presença hostil dos invasores. Só me arrependo de uma coisa, respondi depois de pensar cuidadosamente. Arrependo-me de ter permitido que durasse tanto tempo. Eu deveria ter agido desde o primeiro dia. Naquela noite, dormi na minha própria cama, no meu próprio quarto, rodeada das minhas próprias lembranças. E pela primeira vez em semanas, dormi profundamente e sem pesadelos. A mudança tinha chegado e era definitiva. 6 meses se passaram desde aquele dia de quarta-feira que mudou minha vida para sempre. 6 meses desde que recuperei não apenas minha casa, mas também minha dignidade e meu direito de viver em paz. Enquanto escrevo estas palavras no meu pequeno diário pessoal, sentada na minha poltrona favorita com uma xícara de café passado na hora, posso dizer com certeza que estes foram os meses mais tranquilos e satisfatórios que vivi em muito tempo. A casa está exatamente como eu quero que esteja. Voltei a pendurar minha fotografia de casamento com Raimundo no lugar de honra da sala principal, onde ele pode sorrir para mim todas as manhãs quando desço para tomar café. Os quadros religiosos que Carmen havia imposto estão guardados no armário do quarto de hóspedes. Não porque eu tenha algo contra a fé, mas porque cada objeto nesta casa deve estar aqui porque eu decidi. Meu quarto de casal voltou a ser meu santuário pessoal. Troquei completamente a roupa de cama porque não podia suportar a ideia de dormir em lençóis que outras pessoas tinham usado sem minha permissão. Comprei tudo novo, cobertores macios de cor azul celeste, travesseiros fofos que abraçam minha cabeça quando durmo e cortinas de renda que filtram a luz da manhã, criando padrões bonitos nas paredes. Estabeleci novas rotinas que me enchem de tranquilidade. Acordo todos os dias às 6 da manhã, não porque tenho que fazê-lo, mas porque eu gosto. Preparo meu café devagar, saboreando o processo de moer os grãos, aquecer a água na temperatura perfeita e esperar que o aroma preencha toda a cozinha. É o meu pequeno ritual de paz matinal. Depois do café, saio para regar meu jardim. Replantamos tudo com a ajuda de Helena. Novos pés de rosa onde Raimundo havia plantado os originais, ervas aromáticas frescas para cozinhar e uma pequena horta de tomates e pimentas que me dá grande satisfação cuidar. Cada planta que cresce é uma pequena vitória contra aqueles que queriam pavimentar meu jardim para a conveniência deles. Helena se tornou muito mais do que uma vizinha. É minha irmã escolhida, minha família verdadeira. Almoçamos juntas 3 vezes por semana. Vamos à feira aos sábados e aos domingos, assistimos à missa na Igreja do Rosário. Ela conhece toda a minha história, entende por que tomo as decisões que tomo e me apoia sem me julgar. Esperança, me disse Helena no outro dia enquanto bordávamos toalhas de mesa na minha sala. Eu nunca tinha visto você tão em paz consigo mesma. É como se você tivesse encontrado quem você realmente é depois de anos de estar perdida. Ela tinha razão. Durante décadas, eu havia vivido me definindo pelas minhas relações com os outros. Esposa de Raimundo, mãe de Rafael, nora de Sônia. Mas agora, pela primeira vez na minha vida adulta, sou simplesmente Esperança Santos. E isso é mais do que suficiente. As rotinas domésticas que antes eu via como obrigações, agora eu as desfruto como atos de autocuidado. Cozinhar meus pratos favoritos sem ter que consultar mais ninguém. Limpar minha casa no meu ritmo e do meu jeito, organizando cada gaveta exatamente como eu gosto. Pequenas liberdades que eu havia esquecido o quão importantes eram. Nas terças-feiras à tarde, recebo a visita da doutora Lúcia Mendes, uma psicóloga especializada em saúde do idoso que o Dr. Moraes me recomendou. No começo, pensei que não precisava de terapia porque havia resolvido o meu problema, mas Helena me convenceu de que falar com um profissional me ajudaria a processar tudo o que havia vivido. Esperança, me disse a doutora durante uma de nossas sessões. O que a senhora fez exigiu uma coragem extraordinária. Muitas pessoas na sua situação se rendem, se convencem de que merecem o maltrato ou de que não têm opções. A senhora escolheu lutar pela sua dignidade, e isso fala de uma força interior admirável. Ela me explicou que o abuso contra o idoso por parte de familiares é mais comum do que as pessoas pensam,
e que muitas vítimas nunca se atrevem a denunciá-lo por medo de ficarem sozinhas ou por sentimentos de culpa em relação aos agressores. A senhora não apenas se salvou, ela me disse, mas se tornou um exemplo para outras pessoas que poderiam estar passando pelo mesmo. Isso me fez pensar em quantas outras mulheres da minha idade poderiam estar vivendo situações semelhantes, sendo maltratadas pelos próprios filhos, perdendo o controle de suas vidas aos poucos. Decidi que, quando me sentisse completamente recuperada, gostaria de ser voluntária em alguma ONG que ajude pessoas idosas em situações de abuso. Aos domingos à tarde, sento-me no quintal com um livro e um suco de maracujá, desfrutando do jardim que voltou a florescer. Às vezes, Helena vem me acompanhar, e lemos juntas em um silêncio cúmplice. Outras vezes, venho sozinha e simplesmente observo as borboletas visitando minhas flores. Escuto os pássaros cantando na laranjeira. Sinto a brisa suave no meu rosto. É nesses momentos que vejo mais claramente a diferença entre minha vida anterior e minha vida atual. Antes, mesmo quando estava fisicamente sozinha, minha mente estava constantemente preocupada com as necessidades e opiniões dos outros. O que eu ia cozinhar para Rafael? Sônia gostaria da decoração da sala? Os convidados estariam confortáveis? Agora, quando estou sozinha, estou verdadeiramente em paz. Não há vozes externas me ditando o que devo fazer ou como devo me sentir. Há apenas a minha própria voz interior, que aprendeu a se valorizar e se respeitar depois de tantos anos de silêncio. Recebi 3 cartas de Rafael durante estes meses. As 2 primeiras, li completamente antes de jogá-las no lixo. Eram cheias de autojustificativa, explicações de por que ele havia feito o que havia feito, promessas de que as coisas poderiam ser diferentes se eu os perdoasse e os deixasse voltar. A terceira carta, que chegou na semana passada, eu nem abri. Reconheci pela letra no envelope e a joguei diretamente no cesto de lixo. Não é que eu sinta ódio de Rafael. O ódio exige energia emocional que já não estou disposta a gastar com ele. Simplesmente cheguei à compreensão de que algumas relações estão tão danificadas que não podem ser reparadas, e tudo bem aceitar essa realidade. Helena me contou que os viu uma vez no Mercadão Central. Rafael parecia abatido, mais magro, com cara de preocupação constante. Sônia já não estava com ele. Aparentemente, ela o havia deixado quando se deram conta de que não iriam herdar minha casa nem meu dinheiro. Os pais dela voltaram para a cidade natal deles, e ela foi morar com uma irmã em Belo Horizonte. Você sentiu algo quando te contei isso? Perguntou Helena depois de me dar essas notícias. Tristeza, respondi honestamente, mas não tristeza por ele especificamente. Tristeza pela perda do que poderia ter sido se ele tivesse escolhido diferente. Tristeza pelo filho que ele foi um dia e que já não existe. É uma tristeza limpa, sem culpa nem obrigação de fazer algo a respeito. É como ficar triste por um filme dramático. Você sente a emoção, mas sabe que não é sua responsabilidade mudar o final. Minha relação com o dinheiro também mudou profundamente. Durante anos, gastei meu dinheiro principalmente nos outros, na educação de Rafael, em ajudar a família quando tinham problemas, em presentes e atenções que eu esperava que fortalecessem nossos laços. Agora, gasto meu dinheiro na minha própria qualidade de vida e bem-estar. Comprei uma televisão nova com tela grande para poder ver minhas novelas confortavelmente. Contratei uma moça jovem chamada Mariana para que venha 2 vezes por semana me ajudar com a faxina pesada da casa. Não porque eu não possa fazer sozinha, mas porque prefiro usar minha energia em atividades que eu gosto mais. Também me inscrevi em uma aula de yoga para a terceira idade no centro comunitário do bairro. No começo, eu sentia vergonha porque pensava que era muito velha para aprender algo novo. Mas a instrutora, uma mulher doce chamada Patrícia, me assegurou que nunca é tarde demais para cuidar do nosso corpo e da nossa mente. Dona Esperança, me disse Patrícia depois da minha primeira aula. A senhora tem uma energia muito especial. Nota-se que está em um lugar muito bom na sua vida. Ela tinha razão. Aos 68 anos, eu finalmente estava em um lugar bom na minha vida. Nas quartas-feiras à tarde, vou ao centro da cidade almoçar sozinha em restaurantes pequenos que eu nunca tinha visitado. No início, eu me sentia estranha comendo sozinha em público, mas gradualmente descobri que é uma experiência muito libertadora. Posso pedir exatamente o que quero comer, levando todo o tempo que eu precisar para decidir. Posso observar as pessoas,
escutar conversas interessantes ou simplesmente desfrutar da minha comida em silêncio contemplativo. Em um desses almoços, conheci Dona Josefa, uma mulher de 75 anos que também come sozinha frequentemente. Ficamos amigas rapidamente ao descobrir que compartilhamos muitas experiências semelhantes. Ela também teve que se afastar de familiares tóxicos para encontrar a própria paz. O problema de muitas mulheres da nossa geração, me disse Josefa durante um dos nossos almoços, é que nos ensinaram a cuidar de todos, exceto de nós mesmas. Disseram-nos que ser boas mães significava sacrificar-se completamente pelos filhos, mas nunca nos disseram que os filhos também têm a responsabilidade de respeitar e cuidar de suas mães. As palavras dela ressoaram profundamente em mim. Eu havia passado décadas da minha vida acreditando que uma boa mãe devia aceitar qualquer comportamento dos filhos, inclusive o abuso, porque a família está acima de tudo. Mas agora entendo que uma família verdadeira se baseia em respeito mútuo, não em sacrifício unilateral. Aos sábados à noite, Helena e eu nos revezamos para fazer jantares especiais nas nossas casas. Cozinhamos pratos elaborados que exigem tempo e cuidado. Colocamos músicas da nossa juventude e conversamos sobre tudo e nada. São meus momentos favoritos da semana, cheios de risadas genuínas e conexão real. Você sente falta de ter família por perto? Me perguntou Helena em uma dessas noites enquanto compartilhávamos um vatapá que havia demorado 3 horas para preparar. Sinto falta de ter família que me ame de verdade, eu lhe respondi. Mas o que eu tinha antes não era amor verdadeiro. Era uma dinâmica doentia, onde eu dava tudo e eles tomavam tudo. E quando parei de dar, pararam de fingir que me amavam. É uma distinção importante que aprendi a fazer. O amor verdadeiro inclui respeito, consideração, reciprocidade. O que eu tinha antes era dependência emocional e financeira disfarçada de amor familiar. As noites são o meu tempo mais precioso. Depois de jantar, tomo um banho relaxante com sais aromáticos que comprei em uma loja de produtos naturais. Visto meu pijama mais confortável, preparo um chá de camomila e sento-me na minha cama para ler ou escrever no meu diário. Escrever se tornou uma prática meditativa que me ajuda a processar meus pensamentos e emoções. Não escrevo para mais ninguém, escrevo para mim mesma, para deixar constância desta nova etapa da minha vida que é tão diferente de tudo o que havia vivido antes. Ontem à noite, escrevi no meu diário. Hoje completei 6 meses de liberdade verdadeira, 6 meses de tomar minhas próprias decisões sem ter que consultar ninguém. 6 meses de gastar meu dinheiro no que me dá prazer. 6 meses de dormir profundamente sem me preocupar com os problemas dos outros. Se eu pudesse voltar no tempo e falar com a Esperança que saiu do hospital naquele dia, eu lhe diria: tenha paciência, filha. O pior está por vir, mas também o melhor. E o melhor vai durar muito mais tempo do que o pior. O Dr. Moraes me ligou na semana passada para me informar que a ordem de proteção expiraria em alguns dias e me perguntou se eu queria renová-la. Depois de pensar cuidadosamente, decidi que não era necessário. Não porque eu tenha a intenção de me reconciliar com Rafael, mas porque já não sinto que preciso disso para me proteger. Eu me tornei muito boa em estabelecer e manter limites. Se Rafael aparecesse na minha porta amanhã, eu simplesmente não abriria. Se ele insistisse, eu chamaria as autoridades. Se tentasse me manipular emocionalmente, eu desligaria o telefone na cara dele. Eu não sou mais a mulher que permite que os outros a pisoteiem. Esta manhã, enquanto eu regava meus gerânios vermelhos que estão florescendo lindamente, refleti sobre o quão estranho é encontrar a felicidade aos 68 anos. Durante décadas, pensei que a felicidade estava em dar tudo de mim mesma aos outros, em ser necessária, em sacrificar-me pelo bem-estar da minha família. Mas acontece que a felicidade estava em me respeitar o suficiente para exigir respeito dos outros. Helena me disse ontem que eu sou um exemplo inspirador para as outras mulheres do bairro. Aparentemente, minha história se espalhou entre as vizinhas, e várias delas vieram pedir conselhos sobre situações semelhantes que estão vivendo. Sinto-me orgulhosa de poder ser um exemplo de que nunca é tarde demais para defender nossa dignidade. O sol está começando a se pôr enquanto termino de escrever estas linhas. Em algumas horas, Helena virá jantar comigo. Vamos preparar moqueca de camarão porque o Natal está chegando e queremos praticar a receita antes das festas. Depois, veremos um filme antigo que ambas amamos e ela voltará para casa quando se sentir pronta.
Amanhã será outro dia de paz, de decisões tomadas livremente, de atividades escolhidas por prazer e não por obrigação. Poderei acordar quando meu corpo estiver pronto, tomar café da manhã com o que me apetecer, fazer as atividades que me dão prazer. É uma vida simples, alguns diriam que solitária, mas eu aprendi a diferença entre estar sozinha e se sentir sozinha. Quando eu morava com Rafael e sua família, eu me sentia profundamente sozinha, apesar de estar rodeada de gente. Agora que vivo fisicamente sozinha, sinto-me acompanhada pela minha própria paz interior e pelas relações verdadeiramente significativas que construí. Se eu pudesse enviar uma mensagem a qualquer mulher que esteja passando pelo que eu passei, eu diria isto: você não precisa aceitar o maltrato só porque vem da família. Você não precisa sacrificar sua dignidade para manter relações que não a nutrem. Não é egoísmo exigir respeito. Não é crueldade se afastar de quem lhe faz mal. E nunca, nunca é tarde demais para começar uma nova vida. Enquanto guardo meu diário na gaveta da mesinha de cabeceira, sorrio pensando em todo o caminho que percorri desde aquele dia terrível, quando cheguei do hospital e encontrei minha casa ocupada por estranhos. Aquela mulher magoada e confusa parece outra pessoa agora. Aquela mulher não sabia que tinha a força para mudar sua vida completamente, mas ela a tinha, sempre a teve. Só precisava encontrá-la. Hoje, vou dormir na minha própria cama, na minha própria casa, rodeada das minhas próprias coisas, depois de um dia vivido completamente de acordo com minhas próprias decisões. E amanhã, acordarei pronta para outro dia desta nova vida que construí do 0 aos 68 anos. Às vezes, o maior começo é o silêncio que a gente escolhe manter.